Nesta edição da nossa Resenha da Bola, Antônio Manuel Góes vai chegar falando do jogo que envolve uma das semifinais, o Fluminense do Brasil contra o Chelsea da Inglaterra. Jogo nesta terça-feira, dia 8 de julho. Já Fernando César e a outra semifinal, envolvendo duas equipes da Europa, duas das melhores equipes do continente europeu, o Real Madrid contra o Paris Saint-Germain, jogo nesta quarta-feira, dia 9. E também o Fernando vai dar uma geral, né, como ele viu, como ele está vendo até o momento, esse Mundial de Clubes. Também o novo técnico do Botafogo, filho nada mais nada menos do Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola e sem perder tempo eu vou direto ao Rio de Janeiro porque Antônio Manuel Góes vai chegar analisando uma das semifinais deste Mundial de Clubes. Jogo nesta terça-feira, dia 8, envolvendo o Fluminense do Brasil, uma bela campanha surpreendente contra o Chelsea da Inglaterra. Antônio Manuel Góes, lembrando, daqui a pouquinho, fiquem ligados, torcedores do Fogão, hein? Novo treinador e é o filho do homem, é o filho do Carlo Ancelotti, uma aposta do clube. Eu vou trazer mais informações daqui a pouquinho, porque agora Antônio Manuel Góes, quero lhe ouvir a respeito do Fluminense. Que campanha! E aí, dá para apostar mais? O Fluminense pode ir mais longe? Antônio Manuel Góes, um abraço. Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. O Fluminense habilitou-se como único não europeu para as semifinais, em campanha surpreendente de um time considerado azarão, mas bem ajustado na sequência do torneio pelo treinador Renato Gaúcho, cujos principais destaques têm sido o veteraníssimo goleiro Fábio, 44 anos e 28 de carreira, um meio-campo resiliente na marcação e saídas em contra-ataque, com relevo para Martinelli, por sinal fora do próximo jogo com Argentino Freitas por segundo cartão amarelo, e o colombiano John Arias, cérebro das exitosas ações ofensivas que resultaram na qualificada trajetória. 0-0 com o Borussia Dortmund, 4-2 sobre o Ulsan Hyundai e 0-0 diante do Mamelodi Sundowns na fase de grupos. 2-1 contra a Inter de Milão nas oitavas e o mesmo placar sobre o saudita Hilal, última sexta-feira, dia 4, nas quartas de final. Saído do banco, o meio-campista Hércules lidera a artilharia tricolor com 2 gols, ambos decisivos nos últimos confrontos, além de outros que também marcaram um cada: Arias, Cano, Freitas, Keno, Martinelli e Nonato. Neste Mundial, o Fluminense já embolsou 329 milhões de reais, na perspectiva de mais 113 milhões, se avançar para a finalíssima. Montante que, convenhamos, corretamente aplicado, poderia reduzir em parte a dívida do clube na casa dos 850 milhões de reais, 10º lugar no ranking de maiores devedores do futebol brasileiro. Com os já anunciados desfalques de Freitas e Martinelli, Renato Gaúcho deverá escalar de saída nessa terça contra o Chelsea Fábio, Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos, Samuel Xavier, Bernal, Hércules, Nonato e René, John Arias e Cano. Já o Chelsea, dirigido pelo italiano Enzo Maresca, chegou à semifinal da Copa do Mundo de Clubes com 2-0 no Los Angeles, derrota de 3-1 para o Flamengo e 3-0 sobre o Esperance na fase de grupos. Vitória de 4-2 contra o Benfica nas oitavas e daí os 2-1 contra o Palmeiras última sexta nas quartas de final. Seu principal goleador é o português Pedro Neto, lançado aos 17 anos no time principal do Sporting de Braga pelo hoje treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, com passagem pela Lazio de Roma e pelo inglês Wolverhampton. Mas também é destaque dos Blues londrinos o artilheiro Cole Palmer, 23 anos, iniciado na base do Manchester City e contratado pelo Chelsea em 2023, já com 12 jogos pela seleção da Inglaterra.
Sem o defensor Colwill e o atacante Delap suspensos pelo segundo cartão amarelo, e a dúvida do lesionado lateral Reece James, o treinador Maresca deverá escalar nessa terça contra o Fluminense. Sanchez, Malogusto, Chalobah, Adarabioio e Cucurella, Caicedo, brasileiro Andrei Santos, cria do Vasco da Gama, e Enzo Fernandes, Pedro Neto, Palmer e João Pedro, ex-fluminense recém-contratado ao inglês Brighton da Premier League, que fará sua segunda partida no Chelsea, justamente contra o clube em cuja base foi revelado. Dada a consistente e equilibrada campanha do Fluminense, que chegou sem alarde ao Mundial, justo cravar um duelo de difícil prognóstico, apesar de um Chelsea em crescente desempenho depois dos 3-1 sofridos para o Flamengo na fase de grupos. Tido de início como patinho feio entre os brasileiros, o time comandado pelo controverso Renato Gaúcho já faz história ao chegar à penúltima etapa da Copa do Mundo de Clubes. E, coincidentemente, o veterano zagueiro Thiago Silva, 41 anos em setembro próximo, enfrentará o Chelsea, onde, em passagem relativamente curta, no começo desta década, conquistou uma Champions League, uma Superliga da UEFA e o Mundial de Clubes em 2021, Antônio Júnior. Legal, o Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro. É um jogo, de fato, complicado, né? O Fluminense, o Chelsea vem no crescente, jogou já com o Palmeiras aquele futebol que a gente sabe que as equipes da Europa aqui jogam, né? Com linhas altas, fazendo muitas jogadas, pressionando o Palmeiras, e chegou a classificação para atuar com o Fluminense, que vem, né, com a campanha muito boa e tem condição, com certeza. Agora será um jogo muito complicado para o time do Renato Gaúcho. Mas o Botafogo anunciou um novo técnico, né? Após a demissão do Renato Paiva, o português, pelo John Textor, o dono da SAF do Botafogo, o próprio anunciou, né, na última segunda-feira, o David Ancelotti, né, filho do famoso e agora técnico da seleção brasileira, multicampeão, Carlo Ancelotti. Ele que nasceu em Parma, na Itália, em 89, quando o pai ainda era jogador do Milan. Aí tentou a carreira na base, né, como jogador do Milan, depois uma equipe menor, o Borgo Maneiro, mas desistiu para se dedicar aos estudos, fazendo ciências do esporte, que equivale à educação física, né, por exemplo, no Brasil. Depois, em 2012, fez o primeiro trabalho junto com o pai como preparador físico e passou a ser auxiliar do seu pai no Bayern de Munique em 2016, após em 2015 concluir o curso Pro da FIFA. Ou seja, são 14 anos já ligados ao mundo do futebol e agora é uma aposta do Botafogo, né, o filho do Ancelotti, Davi Ancelotti, para comandar a equipe a partir deste momento. Mas agora eu vou até Curitiba, no Paraná. Fernando César, você chegando para falar da outra semifinal, Real e PSG, PSG Real, mas também dando uma opinião de como você está vendo o Mundial até agora, hein, Fernando? Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. Eu quero começar essa análise em relação à semifinal da Copa do Mundo de Clube, Júnior e meus amigos, primeiramente elogiando a iniciativa do presidente da FIFA, o Gianni Infantini, em promover esse Mundial com esse modelo, com 32 grandes equipes, representando assim de forma global uma competição, ao contrário até do Mundial de Clubes, onde poucas equipes participam. O antigo modelo, eu digo, que seria o Intercontinental, o nome mais apropriado, agora num comparativo para esse Mundial de Clubes, repito, com 32 equipes de primeira grandeza e méritos para esses 4 semifinalistas. Claro que nós brasileiros
estamos com as atenções muito mais voltadas para o lado da chave do confronto entre a equipe do Chelsea enfrentando o brasileiro Fluminense e, mais uma vez, elogiando a participação do nosso representante ao Fluminense, tanto taticamente como individualmente. Mas coube a mim falar o outro lado do confronto, que será travado nesta quarta-feira, com dois gigantes do continente europeu. De um lado, o espanhol Real Madrid, e do outro, o campeão da Champions League desse ano, o representante francês, o PSG. Até talvez, Júnior e meus amigos, na contramão da opinião de muitos que estão dando o favoritismo para a equipe francesa, para a equipe do PSG, que se remodelou e que investiu principalmente na juventude, rejuvenesceu o time e o resultado não poderia ter sido melhor. Ou seja, a conquista do torneio que é considerado o mais importante para os europeus, que é a Champions, e agora podendo, pela qualidade do elenco que possui, levantar o título também desse Mundial de Clubes. Mas, quando eu falei ao contrário talvez da opinião da maioria, eu apostaria, se tivesse que cravar seco, ao invés do triplo, embora fosse um jogo da loteria, claro que o recomendável, pela qualidade dos dois elencos, há um equilíbrio notável de forças, tanto individuais como coletivas, o certo seria cravar um triplo. Mas se a gente tem que cravar um time, eu ainda cravo no Real Madrid. Primeiro porque o Real, mesmo com a troca de treinador, o Xabi Alonso tem dado resultado pelo rendimento que o time já apresentou nesse Mundial. E, para mim, o que desequilibra na equipe do Real Madrid são os valores individuais de alguns jogadores. E aí eu destacaria principalmente o brasileiro Vini Júnior, o Mbappé. Basta lembrar o último golaço que ele fez de voleio justamente nas quartas de final. E claro que também o inglês, o Bellingham, um jogador que joga com a número 5, extraordinário, que consegue tanto dar apoio defensivo, como ele é contundente também e vem colecionando gols vestindo essa gloriosa camisa do Real Madrid. Enfim, que vença o melhor. E claro que quem vencer vai estar realmente numa final com todos os méritos, Júnior. É isso aí, meu caro Fernando César, também analisando esse Mundial de Clubes. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!